Continuando o assunto, força e movimento, equilíbrio e movimento, hoje nós vamos ver impulso e quantidade de movimento. Então, o que é quantidade de movimento primeiro? Eu vou representar a quantidade de movimento pela letra Q com uma setinha em cima, porque é uma grandeza vetorial. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, por isso que eu tenho que pôr essa setinha em cima. E como é que eu acho a quantidade de movimento? Ela é obtida se a gente multiplicar a massa pela velocidade. Então, ela vai ter a massa, é uma grandeza escalar. Como quem é vetorial aí a velocidade, a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então, eu vou ter aqui, ó, quantidade de movimento Q é igual a m vezes v. Então, uma coisa aqui, por exemplo, quantidade de movimento está relacionado ao quê? Massa é medida da inércia, dificuldade que tem de conseguir velocidade, vezes a velocidade. Então, é claro, se eu tiver dois veículos com a mesma velocidade, quem vai ter mais quantidade de movimento? O que tiver maior massa. Quem vai estragar mais se bater contra o muro? Quem vai provocar mais estrago? Quem tem maior massa. Se tiver a mesma massa, vai ser o quê? Quem tem maior velocidade, né? Então, a gente vai ver aí impulso, né? E o que é impulso? Impulso, quando a gente quer fazer variar a velocidade de um corpo, então a gente precisa fazer o quê? A gente aplica uma força quando a gente quer variar o movimento ou fazer variar a velocidade do corpo. Por quê? Através da força, o corpo vai ter aceleração. Então, a aceleração vai fazer variar. Só que, quando a gente aplica essa força, a gente aplica a força durante um certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, a garota aqui, a hora que ela chuta a bola, enquanto o pé está em contato com a bola, eu tenho força. Ela está aplicando uma força na bola, porque força é a interação entre dois corpos. A partir do momento que a bola sai do pé dela, a bola passa a ter somente o impulso. E esse impulso vai depender do quê? Da força e do intervalo de tempo que foi aplicada essa força. Mas, se houve variação de velocidade, nós podemos dizer também que houve variação na quantidade de movimento do corpo. No caso aí da bola, vai haver uma variação na quantidade de movimento. E aí a gente pode deduzir, se a gente fizer as continhas, dá para demonstrar, não dá para fazer isso em vídeo, porque se eu deixar o vídeo com mais de 15 minutos, eu não consigo publicar. Então, aqui, ó, impulso pode ser também variação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento e impulso, eles estão diretamente ligados, porque uma coisa leva a outra. Então, vamos passar, então, para a correção da semana 1 do 4º volume do PET. A primeira questão fala aí, ó, uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento. Então, aqui, ó, altera sua quantidade de movimento em 7 kg por metro por segundo. Então, olha aqui, ela altera, quer dizer, ele já está te dando a variação da quantidade de movimento. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Então, vamos tirar os dados? Primeiro dado que ele te dá é a força. A força é 14 newtons. Segundo dado que ele te dá é a variação da quantidade de movimento, 7 kg vezes metros por segundo. Agora, eu tenho força e tenho ΔQ. Eu sei que impulso ele quer saber o tempo, quanto tempo. Então, ele quer saber o ΔT. Impulso pode ser tanto ΔQ como pode ser força vezes tempo. Então, se eu juntar essas duas formas de impulso, igualar força vezes tempo, igualar ΔQ, é só eu substituir, aí eu vou ter que 14 vezes ΔT igual a 7, eu acho que o ΔT vai ser 0,5 segundos. No caso das alternativas, está aí 0,50.
Na questão 2, ele fala aí, para uma mesma variação da quantidade de movimento, mesmo impulso, podemos ter uma relação F vezes T. Então, força vezes tempo, que é impulso. Diferentes valores de F e T. Nesse caso, se a gente tem diferentes valores, né? Esse fato é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força ou força média, F, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum tempo, T. Seja F igual a 1.500 newtons, T, que seria o ΔT, igual a 0,08 segundos, e impulso igual a 120 newtons vezes segundo. Repara que tanto eu posso ter quilograma vezes metro por segundo, como eu posso ter newton vezes segundo, é a mesma unidade. O impulso produzido por F vezes T nesse soco. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo T de contato entre sua cabeça e o punho, qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Essa foi uma boa escolha para o movimento. Então, aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, ele já deu aqui, já fez até a conta para a gente. F vezes T, 1.500 vezes 0,08 dá 120. Ele já fez até a conta e jogou aí como dados para a gente. E ele, na realidade, ele faz 3 perguntas. Aí ele fala, diminuindo pela metade o tempo T. Bom, qual seria o valor da força F? Se eu diminuir pela metade, se eu passar esse tempo para 0,04, preciso fazer a conta de novo? De forma alguma, né? Então, a primeira pergunta, qual seria o valor da força F? Então, aqui impulso é F vezes ΔT. Então, força e tempo são inversamente proporcionais, eles estão na mesma linha do mesmo lado. Então, se eu pegar e aumentar, diminuir pela metade o tempo, eu vou dobrar a força. Diminuir o tempo, o que eu fizer com o tempo, eu vou fazer o inverso com a força. Então, eu já posso responder direto. Para metade do tempo, teremos o dobro da força. Então, dividiu por 2, multiplicou por 2. Então, o dobro da força, que era 1.500, vai ser 3.000. Mas ele continua. Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Claro que não, né, gente? Então, a segunda pergunta aí, é claro que não foi uma boa opção, porque ele vai sofrer mais essa quantidade, essa variação na quantidade de movimento aí, esse impulso. E no 3, ele fala, descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário. Então, essa é a terceira pergunta, né? Que ele embutiu 3 numa. Uma melhor estratégia seria o boxeador se distanciar, tentando se esquivar, para aumentar o tempo de contato, o que diminuiria a força. Então, vamos para frente. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325. Gente, impulso é força vezes ΔT. Então, se eu tenho um gráfico, se eu tenho uma força variável, sempre que eu tenho duas grandezas que multiplicadas geram outra, a área desse gráfico vai gerar. Se você achar a área aqui, ó, é um trapézio, tá vendo? Você vai fazer, ó, base maior, 90, mais base menor, 40, 130, dividido por 2, 65, vezes a altura, 5, vai dar 325. Só que ele já fez essa conta para você, né? Então, 325 newton por segundo é o valor do impulso, que é igual à área, né? Considerando que o objeto de massa 5 kg, então aqui, ó, o impulso 325, aqui ele está te dando outro dado, a massa 5 kg, que sofreu essa variação de impulso, estava com velocidade inicial 3 metros por segundo.
Isso é um outro dado, um dado importante. Eu vou tirar a velocidade inicial, 3 metros por segundo. Determine a velocidade final, então ele está pedindo aqui, ele quer a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Então ele quer velocidade e aceleração. Como que a gente vai fazer para achar isso? Bom, vou lembrar aqui que impulso, se eu fizer impulso, força vezes ΔT, a força não é constante, né? Então, a força varia com o tempo, então não dá para mim aplicar essa fórmula aqui. Eu vou ter que usar o que a gente chama de teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tudo que é variação é o quê? Final menos inicial. Então, quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Esses dados eu tenho para substituir, né? Então, eu vou a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial vai ser justamente o impulso. Então, eu trocando a massa por 5, a velocidade inicial por 3, eu vou chegar nessa expressãozinha aí, eu vou ter que 5v igual a 340 e eu vou encontrar que a velocidade é 68 metros por segundo. E a aceleração? Agora, para saber da aceleração, eu posso usar o item que aceleração é variação de velocidade. Eu poderia ir lá na outra fórmula e trocar m vezes a vezes ΔT, mas eu posso também vir direto aqui, ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração ΔV, final, velocidade final, 68, menos inicial, 3, 65. ΔT dividido 5. Então, eu acho aí que a aceleração é de 13 metros por segundo ao quadrado. E completou a questão 3. Na 4, é uma questão de verdadeiro ou falso. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, vão lembrar, qual que é a primeira lei de Newton? Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. De impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, que é o que a gente acabou de estudar, analise as proposições em F para a falsa e V para a verdadeira. Na letra A, o airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Como assim aumentando a quantidade de movimento? Como assim aumentando o impulso? Aqui, gente, o airbag, ele faz você chegar primeiro, diminui o impulso, ele aumenta o tempo da força média, né? E ele não aumenta a quantidade de movimento, ele diminui, né? Ele vai diminuir essa quantidade de movimento, ele vai diminuir a velocidade, a força média. Então, essa afirmação está totalmente por fora. A letra B, o airbag aumenta o tempo de colisão. Olha lá, exatamente como estava lá, só que do jeito certo. Do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele, mesmo na colisão. Aí sim, né? Agora falamos a mesma coisa do de cima, porém de forma correta. Na letra C, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. Então, o que é isso? Primeira lei de Newton, verdade, gente. O cinto de segurança, ele segura, não deixa você continuar o movimento de acordo com a primeira lei de Newton. E letra D, o cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Não, se ele diminui, ele diminui a quantidade de movimento do carro. E o cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue o movimento por inércia, diminuindo até mesmo ou anulando a quantidade de movimento do ocupante. Verdade, exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a primeira semana do PET 4.